estamos de volta aqui com o programa Brasil Cristão. O nosso tema de hoje, Bem-aventurados os que choram. Esse tema está na nossa revista Brasil Cristão deste mês de abril. Na página 13, o Padre Alírio José Pedrini. Aliás, um abraço ao senhor Padre Alírio, bênção, viu? Porque o senhor é uma grande bênção para a nossa vida. Quantos anos dedicados aí à evangelização e também a escrever na nossa revista Brasil Cristão. Muito obrigada, viu, Padre Alírio? Peço a sua bênção e as suas orações. Nunca esquecemos do Senhor. E também você pode participar conosco mandando a sua resposta. Você tem chorado? Você precisa da consolação de Deus para essa sua angústia, essa sua tristeza? Nós temos hoje o Padre Paulo Gonzalez aqui, que está tão disposto a nos ajudar, porque é um homem de Deus, é um homem que tem a sabedoria de Deus para responder para nós e nos explicar sobre essa bem-aventurança, né? Então a gente aguarda aí a sua participação. No final do programa nós temos também o sorteio aí do DVD Força da Minha Fraqueza. É um DVD que reúne muitas canções de todo esse tempo que eu tenho cantado, com a graça de Deus, mas sobretudo essas mais recentes que eu compus no momento em que chorei muito, viu? Em que derramei muitas lágrimas, porque estava doente em casa, numa situação muito difícil, e Deus me inspirou, sobretudo essa canção, Força da Minha Fraqueza, que é o próprio Jesus. E eu digo mesmo, enquanto eu viver, força da minha fraqueza é só Jesus. E a sua também, né? Porque é Ele a força da nossa fraqueza. E eu quero chamar com muito amor e carinho o Mural dos Sócios, mais um Mural dos Sócios de hoje. Para o nosso mural de hoje, recebemos a foto da nossa querida sócia, a senhora Maria Lourdes de Almeida, junto com os netos. Eles são de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Agradecemos imensamente a sua colaboração por nos ajudar a levar a palavra de Deus a todos. Maria de Lourdes, muito obrigada por ter participado do nosso Mural dos Sócios. E obrigada pela sua fidelidade a Jesus por meio desta obra, viu? Deus lhe pague de todo o coração. E eu quero agradecer a todos os sócios do estado da Bahia. Muito obrigada, viu? E eu quero convidar você que queira mandar sua foto, um momento importante aí da sua vida, para a gente colocar aqui no Mural dos Sócios, que é para as pessoas conhecerem quem são os patrocinadores desta rede de televisão, dessa rede Século XXI, tá bom? Manda que a gente vai colocar aqui no programa Brasil Cristão e tem outros programas também que colocam esse Mural dos Sócios, tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer de coração aqui a Luciene Francisca da Silva Delfino, Padre Paulo, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Ela acabou de reativar o seu cadastro de sócio, voltou a ser sócia. Que bom. Ela quer pede oração por ela mesma, pois há 3 anos ela perdeu um filho com câncer. Depois da morte dele, ela ficou muito desligada das coisas. Nós colocaremos a sua intenção, não só aqui, mas também no altar por 100 missas, viu, Luciene? Vamos rezar por você. Você e outras mães, né, que têm essa dor tão insuportável. É uma dor que a gente não consegue nem imaginar, né? Muitas vezes eu até digo para as pessoas, as mães, que muitas me procuram na perda dos seus filhos, eu sempre falo, apegue-se a Maria. Maria, nossa querida mãe, também viu seu filho numa situação, como diz o profeta Isaías, que ninguém tinha vontade de olhar. E ela olhava aquele menino que ela amou tanto e deu tanta força, tanta coragem, e era um motivo de afastar o rosto até. Aqueles que olhavam, viravam o rosto, porque não tinha, era totalmente chagado. E, no entanto,
ela entendia a dimensão da vida por detrás. Então nós acreditamos que todas Sem as vezes dúvida, que nós padre. nos apegamos a Maria, quando a gente perde um filho, eu acredito que ela será a grande consoladora nesse momento difícil da passagem, que não é muito fácil mesmo. Então, eu acho que também, além do que o senhor vai falar, já começa a servir também para Marli Calbos Martins, lá de Itajaí, Santa Catarina. Ela disse que tem chorado muito por causa da desunião com o filho dela. Então, uma palavra aí para Marli, padre. Com toda certeza, esse choro, como nós falamos logo no início, quando a Rosária me perguntava, quando a gente completa, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, vírgula, porque serão consolados. E essa consolação justamente vem com o auxílio de Deus, com a graça, com a salvação, com toda essa graça operante que vai transformando a nossa vida. A gente sabe que o conflito com uma mãe, uma filha, mãe, um pai, ou mesmo uma mãe com um filho, é sempre natural que exista. Tanto que o quarto mandamento da lei de Deus, que é tão antigo, vai dizer honrar pai e mãe. Porque o conflito existe, só que não pode vencer o conflito. O que deve vencer é o amor, é o bom senso. Eu tenho certeza que a senhora se apegando ao amor de Deus, Ele vai te iluminar muito para que derrame esse amor sobre o seu filho. E quanto mais a gente dedica amor, dedica a nossa perseverança, a nossa paciência, com toda certeza a gente se torna vitorioso. Vamos continuar orando. A oração é um dos maiores instrumentos que nos aproxima da grandiosidade da riqueza de Deus e da sabedoria que Ele nos dá para poder escolher. Senão a gente fica discutindo, brigando, coisas que a gente poderia dizer, eu posso relativizar isso, não deveria ser dessa forma. Então colocar muito, mas muito amor mesmo nesse relacionamento. E também, padre, a Regina Batagelo Milese, de Indaiatuba, está dizendo, meu esposo faleceu há 1 ano e meio, não estou aceitando essa separação. Quero saber que oração fazer. Ela está assim, acho que se sentindo meio perdida, né? Nessa dor. Nada mais do que fazer essa oração, né? De Essa 1 ano oração e meio. que nós temos aqui, que a associação aumenta a minha fé. Então, olha, Jesus, fortes ondas de desespero têm investido contra mim. Olha que coisa maravilhosa. Faça essa oração e peça, porque senão vai acabar criando uma patologia do luto, porque o luto é natural. Quando a gente perde um ente querido, a gente sofre mesmo, isso é natural. Agora, passado algum tempo e a gente não consegue enterrar aquela pessoa que faleceu, o que acaba acontecendo? A gente fica melancólico. E a melancolia é uma patologia do luto, é uma doença e precisa ser tratada. Então, nada mais do que invocar a fé. Tudo é possível para aquele que crê e para aquele que espera, né? Então, também, essa palavra para a senhora, viu, dona Regina? Nós estamos em oração, seu pedido vai para 100 missas, também de Criciúma, Santa Catarina, Glória Fátima Salvador Grando. Ela pede oração pela mãe, dona Leonícia Monareto, tem 91 anos, pede pela saúde dela, ela gosta muito da nossa programação aqui. Então, a gente manda um beijo aí para dona Leonícia, viu? E que ela seja assim consolada em todos os dias da sua vida, riqueza né? de dádiva, 91 anos, dádiva de padre. Deus, 91 anos. Todos nós deveríamos viver assim, né? Maravilha. Que alegria, né? Seria muito bom. E eu também quero partilhar aqui uma mensagem que chegou. Ela é de Caruaru, no Pernambuco. Não consta o nome aqui, Deus sabe. Sim, Isiane. A Isiane disse o seguinte: eu tento ser mãe há 3 anos, vivo triste, estou perdendo a esperança de receber essa graça. Peço oração para que Jesus me ajude a recuperar a minha fé e minha esperança. E ela tem chorado por isso. Então, minha querida, veja bem, Rosário, o que ela falou aí pra gente, né? Que tem perdido a esperança. Eu diria para você, não perca a esperança. Porque fé, esperança e amor vem de Deus. Paulo diz isso na primeira carta que ele escreve aos cristãos de Corinto, no capítulo 13. Leia lá, você vai ver. E com isso faz com que você não perca a esperança. E, aliás, quero corrigir você no sentido bom da palavra, dizendo, olha, quando você fizer uma oração, faz como Jesus nos ensinou. Ele já agradecia ao Pai,
porque o pai nunca deixa de atender o pedido de um filho, nunca deixa de atender. Então, eu gostaria que você continuasse pedindo aquilo que é impossível, porque o possível faz você, e o impossível fará Deus, com toda certeza. Agora, a nossa participação é muito importante. Então, sempre agradecidos, manter um coração agradecido. E sempre estar dizendo aquela jaculatória que eu gosto muito. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Dizer sempre isso. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Dá uma paz interior muito grande. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Então vamos repetir para a gente mentalizar, para ficar gravado no nosso coração. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço. E aceitar, quando a gente fala, não é aceitar como se Deus fosse dar coisas ruins, não. Aceitar que você é um filho e uma filha de Deus, nada vai estar contra você, nada. Tudo concorre para o bem, né? Tudo. Eu espero, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Eu sempre, para não esquecer, põe assim, ECAA. ECA, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Então, lição de casa para nós. ECAA. Entrego, confio, aceito e agradeço. Que bom, né? Então, eu tenho 2 casos aqui, Padre Paulo, de Louveira e de Guarujá. Ambos do estado de São Paulo, a Maria Dalva Pilon Delpoio e a Josefa Maria Estolina Santos. Ambos estão falando de casos de depressão. Têm chorado por casos de depressão. Veja bem, a depressão, como todos nós sabemos, é uma doença. E como tal, tem que ser cuidada, com muito carinho. Assim, quando eu estou com gripe, eu também me cuido. É uma doença também. E a depressão nada mais é, como a própria palavra está dizendo, um buraco que abre na nossa alma. E muita gente às vezes fala assim, é falta de fé. Não, não é. Não é falta de fé. Como tal, é uma doença e ela deve ser preenchida com muito estímulo, com muito carinho e também com aquilo que nos diz o livro do Eclesiástico, capítulo 38. Eu criarei os médicos para curar você. É importante. Não tentarás o Senhor teu Deus, senão a gente fica achando que Deus tem que cuidar de tudo, mas Ele cuida através dos homens que são dedicados, que amam e que amam a sua história e a sua missão e dedicam-se a favor do povo. Então, portanto, torna a dizer, a depressão ela tem várias, uma depressão endógena, uma depressão exógena, quer dizer, o que eu estou falando? Uma que faz parte da constituição psíquica do sujeito, endógena, exógena, fora da constituição psíquica, uma depressão por motivo de uma perda, uma coisa assim. Mas outras é constituição genética. Tem muita gente que tem um espírito depressivo, verdadeiramente, tem que cuidar. E como nós somos uma química, com toda certeza hoje há muitos medicamentos, que eu não sou a favor de todos, eu acredito muito na superação através da capacidade de pensar e refletir, mas muitas vezes nós precisamos. Então, deve procurar ajuda com toda certeza de profissionais da área da saúde capacitados para isso. E nós também estaremos rezando. Orando. A oração claro. é como diz a própria palavra quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, Rosário? E não nos deixeis cair em tentação. Porque a gente tem uma tentação de desistir, que é uma coisa medonha. Nós somos limitadíssimos, né? Por isso que o Senhor é o Salvador, né? E por isso que Ele socorre-nos. Então, tem uma participação aqui que tocou muito o meu coração, tenho certeza que o seu também, Padre Paulo. Minha mãe só chora, está o título aqui. A Joyce Borges está mandando para a gente. E, Padre, minha mãe está passando por tantas provações na vida financeira. A mãe dela está com 3 nódulos no pulmão, meu pai está querendo sair de casa. Minha mãe não come mais, só chora. E a Joyce fica desesperada de ver a mãe nessa situação. Veja que situação. Vamos rezar. De fato. Vamos rezar e pensar o seguinte, olha, quando eu não consigo mudar uma situação, eu preciso mudar o meu olhar sobre ela. Muitas coisas, por exemplo, o pai querendo ir embora por quê? O que está acontecendo? Então, conversar, dialogar, e lógico que a mãe já está numa situação de enfrentando algo estranho dentro de si. Quando a gente tem algo que está dentro e a gente não dá conta sozinho, por isso que tem aquela música belíssima que cura, Senhor, onde eu não posso ir.
Tem coisas que eu não consigo chegar. Não tem. Então, entra no meio profundo de mim mesmo. E então, eu diria assim, quando eu não posso dar uma resposta para uma situação, eu preciso olhar o meu modo de olhar. Quer dizer, mudar a minha maneira de pensar sobre o problema. Então, foca diferente, confia mais, acredita mais. É aquilo que eu estava dizendo. Olha, não adianta ficar murmurando com pensamentos totalmente disfuncionais. A gente se ocupa, às vezes, né, Rosário, de pensamentos disfuncionais que não funcionam para nada. Aliás, só fazem a gente regredir, né? Impressionante. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro uma ocasião e uma mãe fez uma pancreatite. E ela tinha que ser internada na UTI, eu tinha que locomovê-la de Sorocaba para Sorocaba, tinha que arrumar uma ambulância, uma série de... Olha, só confusão. Então, para não ficar pensando e meditando, eu sentei no sofá e falei, Senhor, eu entrego essa minha preocupação e comecei. Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. E fui falando o tempo todo, sabe? E as coisas foram se desencadeando e hoje Deus ela vai tá... abrindo as Sim, portas, né? é porque tem coisas que eu não conseguia, não dependeria de mim. Era uma série de coisas que se desencadearia, mas nada é impossível para aquele que crê. Isso mesmo, viu? Josefa Maria Estolino Santos, ela escreveu para a gente aqui, ela está chorando a morte do seu filho, que era especial, porque os médicos deixaram de fazer algumas coisas, ele era deficiente visual, autista, etc., né? Ele morreu agora em dezembro e ela está chorando a morte dele e diz que gosta muito do nosso programa aqui, assiste sempre. Então, uma palavra do Senhor, Padre, para Josefa Maria aí, que perdeu o seu menino aí. Isso, minha querida Josefa, que carinho. Uma mãe, como uma mamãe, ela sempre é pegada ao seu filho, que tinha uma necessidade toda especial do seu carinho, da sua dedicação. Então, de repente, todo aquele investimento de amor que a senhora fazia para com ele, agora já não está. Então, normalmente, vem todo esse desinvestimento, vem para a sua fantasia, para a sua saudade, para o seu carinho. Mas agora, quando a gente crê e espera e sabe que Jesus é o vencedor, então fala, ele está na mão do vencedor. Ele é um vitorioso, juntamente com o vitorioso. Então, consolar, porque agora é como... Porque muitas pessoas... Vamos explicar, por exemplo, um menino que tinha uma certa deficiência. Como acontecera com aquele cego de nascença, quando perguntaram para Jesus, quem é que pecou? Porque no Antigo Testamento tinha essa grande mentalidade que a pessoa doente era por causa do pecado. E Jesus reverteu tudo isso, ele mudou totalmente a mentalidade. Porque perguntaram, quem é que pecou para ele nascer cego? Foi a mãe, foi o pai, foi ele? Quem? E Jesus dizia, nenhum deles, nem ele, nem o pai, nem a mãe, mas para que se manifeste a glória de Deus. Deixa se manifestar a glória de Deus nesse menino, que agora ele está em Deus e nós vamos caminhar para lá também, todos juntos. Então, continue entregando, confiando, aceitando e agradecendo. E também nós temos aqui a participação da Virna Madeira, Padre. Ela diz que chora por ser rejeitada, ela tem uma história de rejeições. Nada melhor, eu entendo você mais do que você pode imaginar, porque trabalho muito com pessoas que buscam uma falsa felicidade diante das rejeições, dos problemas que enfrentou através de drogas. Sei que não é seu caso, mas eu vejo muita gente que procura, às vezes, drogas ilícitas e muita gente buscando drogas lícitas para preencher um espaço vazio, quando a gente poderia dizer assim, mas Deus não nos rejeitou. Poderia a mãe rejeitar um filho, mas se uma mãe rejeitar, eu não rejeitarei você, diz a palavra de Deus. Então, preencher desse amor, acreditar, mas acreditar mesmo para valer. Não ficar no nominalismo. O nominalismo é quando eu digo para você, Rosário, olha, eu te amo. Mas esse amor não tem nada a ver com você, porque eu só estou falando uma palavra que não envolve o compromisso com a sua história, com a sua vida, com nada. Então, o nominalismo, só estou nomeando. Mas agora, quando eu digo que te amo, e a gente tem compromisso, a gente batalha junto, chora junto, ri junto, então esse amor tem uma expressão profunda. Então, não acreditar apenas no nominalismo de dizer eu preciso acreditar que Deus me ama. Não, mas sentir que esse amor é verdadeiro.
Esse amor de compromisso de Deus. Que é um né? amor que Ele tem para com você mesmo. Deus não fala simplesmente eu te amo por falar que ama. Ele ama mesmo. E eu preciso preencher as lacunas que ficaram aí dentro de mim. Senão, eu vou ficar sendo vitimizado, vou ficar com pena de mim mesmo. Isso não vai ser bom. Preencha com esse amor que só pode vir de Deus. Então, Virna, a gente também vai colocar a sua intenção e todas essas intenções no altar durante 100 missas, além das nossas orações também, que nós nos comprometemos a rezar pelas pessoas que estão participando desse programa. Nós temos esse sorteio no final do programa, do DVD Força da Minha Fraqueza, que eu acredito que com essas canções, inspiradas por Deus, não é mérito nenhum da gente, é mérito de nosso Senhor, porque Ele é a inspiração, que vão fazer bem para as pessoas ou para a pessoa que receber esse DVD Força da Minha Fraqueza. Então a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos com mais um bloco do nosso programa Brasil Cristão. Até já! Este mês, na coluna Repórter NT, A Cura do Enfermo da Piscina de Betesda, escrito por Vicente Abreu. Foi um momento de tanta felicidade que pensei que não fosse aguentar. De repente, percebi que antes de me curar fisicamente, Jesus curou a minha alma. Não deixe de ler.